Abra sua Bíblia em Mateus 14, no verso 22. Nós vamos ler Mateus 14, verso 22. Você pode acompanhar aqui no telão também. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Então hoje eu queria falar com você sobre esse texto bíblico, sobre essa experiência que Pedro e os discípulos tiveram com Jesus. Então eu não sei o tempo que você está vivendo hoje, não sei se você vive em tempo de paz, ou se você está vivendo alguma tempestade na sua vida. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas essa palavra ela fala e falou muito comigo hoje. E nós vamos aprender algumas lições nesse texto. Então a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. A Bíblia diz que eram 5.000 homens que estavam ali, com Jesus e os discípulos. E vamos convir, meu irmão, onde tem 5.000 homens, tem pelo menos umas 15.000 mulheres, amém? Porque elas são demais, as mulheres elas são atraídas mais facilmente a Jesus. Então eu imagino que ali devia ter mais ou menos umas 20.000 pessoas. 5.000 homens, mulheres, crianças. Então era muita gente que estava ali com Jesus. Jesus tinha ensinado a multidão, Jesus tinha pregado a palavra. E aí aquela multidão teve fome, Jesus multiplica os pães e os peixes para despedir a multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar, a entrar no barco e atravessar. Então essa palavra compelir, ela fala de obrigar, de forçar. E isso me faz eu questionar, e faz a gente se questionar. Porque Jesus, na maioria das vezes, ele é muito manso, muito humilde, né? Jesus, ele é uma autoridade, ele ensinava de uma forma diferente, ele levava e ensinava os discípulos pelo amor, ele ensinava pelo exemplo, pelo testemunho, ele dava uma palavra, ele fazia um pedido, e a gente via que aqueles discípulos eram altamente obedientes a Jesus. A ponto de Jesus chegando para alguns discípulos e apóstolos, né? E chegar: olha, vem e me segue. E a pessoa está trabalhando, está cuidando da vida, está ali no meio do emprego, e ela abandona tudo e segue Jesus, por um pedido de Jesus. Então Jesus era um líder, que ele tinha algo sobre a vida dele, porque ele era o próprio Deus. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, Jesus compeliu, Jesus deu uma ordem. Jesus usou de autoridade para falar com os discípulos, dizer: olha, vamos. Talvez eles não quisessem ir, talvez eles quisessem fazer alguma outra coisa, ou ajudar Jesus a despedir a multidão. Jesus falou: não, vocês vão entrar no barco e vocês vão atravessar. Jesus obrigou os discípulos a fazer isso. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, eu quero fazer essa pergunta para você. Você é uma pessoa que está disposta a ouvir Jesus e a obedecer Ele, mesmo sem a sua vontade?
Você é uma pessoa que, quando Deus ele te dá uma direção através da palavra dele, através da escritura, ou como Amanda, a experiência da Amanda, que Deus falou diretamente com ela através de um profeta, de uma pessoa que deu uma palavra direcionada para a vida dela. Você é uma pessoa que, quando Jesus ele dá uma palavra para você, o seu coração é um coração disposto a obedecer a palavra de Jesus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando aquilo não faz sentido para você, para a sua vida. Você é uma pessoa que você se considera obediente a Jesus. Você confia em Jesus a ponto de dizer, não, se Jesus está mandando, eu posso andar. Se Jesus está mandando, eu posso ir. Eu não preciso entender, eu não preciso ter uma revelação completa, não. Deus falou comigo através da palavra. Deus falou comigo através da Bíblia. Deus falou comigo através de uma pregação. Eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Porque, irmão, uma coisa é certa. Se você é uma ovelha de Jesus, é porque você ouve a voz do seu pastor. A principal característica de uma ovelha é essa. Uma ovelha de verdade, ela ouve a voz do pastor. É uma coisa assim impressionante. Eu não sei se vocês já viram um vídeo sobre isso, né? Porque é algo que não é tão da nossa realidade como nos dias de Jesus. A gente está na cidade grande e a gente não é acostumado a ver rebanho. Mas é impressionante que a ovelha, ela conhece e reconhece a voz do seu pastor. A ovelha pode estar fazendo o que for, está lá pastando, comendo o que ela estiver comendo, distante uma da outra. Quando o pastor que cuida dela dá uma palavra de ordem, elas vêm todas, elas são obedientes. Então hoje eu quero te dizer isso. Você é um jovem, você é uma pessoa chamada por Deus, você é ovelha do Senhor, você tem um pastor sobre a sua vida, amém? E você tem um pastor que ele sabe aquilo que é melhor para você. Então sempre que Jesus ele mandar você fazer alguma coisa, obedeça. Sempre que Deus ele te der uma direção, mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, vá pelo caminho que Ele te ordenou, amém? E os discípulos aqui, eles obedeceram a Jesus. Eles embarcaram, entraram no barco. E aí Jesus foi despedir as multidões. E a Bíblia diz que depois que ele despediu as multidões, ele subiu ao monte e ele foi orar, sozinho. E Jesus é essa pessoa, irmão, esse Deus que tem sobre a nossa vida. A Bíblia diz que hoje, Jesus está onde? Ele está no céu, amém? Jesus ele ressuscitou. E ele está no céu e a Bíblia diz que ele está à direita de Deus. E ele está lá fazendo o que por mim e por você? O que é que Jesus está fazendo por mim e por você? Ele está intercedendo por nós. Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus, ele intercede por nós, o Espírito intercede por nós. Porque, irmãos, nós estamos no barco. E naquela experiência, aqueles discípulos eles já tinham passado por experiências assim antes. Por tempestades. Alguns eram pescadores, acostumados com aquela realidade de mar, de barco. Só que aquela experiência era uma experiência diferente. Da última vez que aqueles discípulos tinham enfrentado uma tempestade, Jesus estava dentro do barco com eles. Dessa vez, Jesus pegou eles, colocou dentro do barco e disse, vão, sozinhos. Vão. E aí a Bíblia continua dizendo isso, que caindo da tarde, né, ele lá só, o barco estava longe, a muitos estádios, e ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus de cima do monte, olhando os discípulos que estavam no barco, no meio do mar, açoitados pelas ondas, irmão. Quando eu falo de açoite, para mim eu lembro de Cristo, né? Eu lembro dos açoites de Jesus, algo muito violento, algo muito... É o que me vem à mente quando eu ouço essa palavra. Então você imagina o que era que aqueles discípulos estavam vivendo dentro daquele barco. As ondas vinham açoitando aquele barco, uma tempestade, um vento contrário. E Jesus no monte, orando e intercedendo por eles. E essa é a nossa vida hoje. Essa história aqui, irmãos, ela representa aquilo que nós vivemos hoje. Porque o mar, na Bíblia, ela fala do mundo.
E nós somos as pessoas que Deus Ele colocou no mundo. E nós precisamos passar por essa vida. Nós precisamos viver num mundo caído, num mundo que não crê em Cristo, no mundo mau, no mundo que quer distorcer a palavra de Deus, no mundo que persegue os cristãos, no mundo que transformam as verdades de Deus em mentiras, no mundo caído, no mundo onde há muitas mortes violentas, muitas injustiças, no mundo onde nós vamos ter aflições. E nós estamos dentro desse barco, e quem botou nós dentro desse barco foi Deus. E a gente tem que passar por essa vida. Só que tem onda batendo, tem vento soprando ao contrário. Só que nós temos que entender isso, que nós temos um Deus que está nos olhando, amém? Que temos um Deus que às vezes a gente olha para dentro do barco e a gente pensa, rapaz, eu estou aqui só. Da última vez eu olhava, eu conseguia ver Jesus, agora eu olho, eu não consigo enxergar Ele. E eu quero te dizer isso, eu não sei o que você está vivendo. Você pode estar vivendo uma circunstância e você não conseguir olhar para Jesus. Mas eu quero te dizer, se você não está vendo Ele, Ele está vendo você. Se você não consegue ver Jesus no meio dos seus problemas, no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, você tem que entender uma coisa: Ele não perdeu o controle sobre a sua vida, e os olhos dele veem tudo a seu respeito, porque Ele te ama. E Ele não perde o controle hora nenhuma. Aqueles discípulos estavam num barco, as ondas vindo, o vento soprando, mas Jesus estava no monte olhando e vendo tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Porque Jesus às vezes Ele permite, irmãos, que a gente entre em lugares de dificuldade, em lugares onde os ventos são contrários, mas Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre ali, intercedendo por nós. Ele está ali diante do Pai, orando, cuidando da nossa vida, não deixando a gente naufragar. Porque, irmão, o mar é o mundo, e o mundo, irmão, não pode entrar dentro do barco. O barco é a igreja, nós estamos dentro da igreja. Irmãos, nós somos igreja, e nós estamos atravessando por esse mundo aqui, meu irmão. Tem dia que é trancos e barrancos, é luta na família, luta nas finanças, luta com as emoções, é luta com tantas coisas. Mas nós somos abençoados. Nós vamos passar por essa vida, mas a água não pode entrar no barco. O mundo não pode entrar na igreja. O mundo não pode entrar nos nossos corações, na nossa vida, porque senão a gente afunda. A gente precisa estar atento e discernir, porque nós vivemos uma geração onde as informações, onde tudo vem muito rápido, onde existem muitas filosofias. E Paulo, quando ele escreve lá em Efésios, ele compara o vento à doutrina. Ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que conduzem e induzem ao erro. Então muitas vezes esse vento fala dessas dificuldades de todo dia, da doença, do problema financeiro, das lutas, das emoções. Só que Paulo, ele também diz que esse vento, ele pode ser doutrinas falsas, doutrinas que nos tiram da palavra e da presença de Deus, doutrinas mundanas que querem entrar no nosso barco para nos afundar e fazer a gente naufragar na fé. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Irmãos, Jesus, ele advertiu e ele disse na palavra dele que quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, nós não podemos deixar de congregar. Irmãos, eu quero dizer isso para você: quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, nós precisamos ser mais profundos na palavra de Deus.
Nós precisamos ser mais profundos na nossa vida de intimidade com o Espírito Santo, para ouvir a voz dEle, para ouvir a direção dEle para a nossa vida. Porque existem muitas filosofias mundanas que querem entrar dentro do nosso coração, na nossa mente, para fazer a gente naufragar na fé. Doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, que querem de alguma forma nos atacar para nos fazer afundar. E nós precisamos estar atentos a elas, para que a gente possa viver e vencer. Então eu quero dizer isso para você. Todo comportamento, ele é baseado numa crença. Aquilo que você crê, é aquilo que você vai viver. Se dentro de você tem uma crença errada, aquilo uma hora ou outra vai se manifestar através de um comportamento errado, de um sentimento errado. Se você crê, eu sou uma pessoa medrosa, você coloca isso dentro do seu coração, você acredita naquilo, o que isso vai fazer com você? Vai mexer com suas emoções, vai ou não vai? Quando você estiver diante de alguma coisa que para muitas pessoas é uma coisa normal, comum, está no escuro, como a Mona Vida falou, está sozinha num lugar, entendeu? A pessoa que ela não tem uma crença errada sobre isso, ela está ali normal, tranquila, vai dormir. Mas uma pessoa que ela tem uma crença errada dentro dela, aquilo ali vai virar um turbilhão de emoção maligna dentro dela, vai tirar a paz dela, vai sugar a alegria dela. Tudo causado por uma crença errada. E aquilo vai transformar em quê? Em comportamentos, em prisões, porque ela não vai mais conseguir fazer isso, não vai mais conseguir fazer aquilo, não vai mais conseguir sair de casa, não vai mais conseguir viver uma vida presa. Onde que tudo começou? Num comportamento errado, numa emoção errada, mas a origem numa crença errada. E é por isso que nós temos sido tão atacados na nossa mente. E é por isso que nós, como cristãos, nós somos tão atacados com tantas filosofias, irmão, que vêm do inferno, ideologias que vêm do inferno, que são completamente contrárias à palavra de Deus, completamente contrárias aos princípios e os valores de Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, ele começa a entrar dentro do nosso barco, começa a entrar dentro da nossa mente, e o fim disso é um naufrágio. Então eu quero dizer isso para você. Nesse mundo, irmão, não vai ser fácil. E Jesus, ele advertiu isso. Ele disse, olha, vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele mandou a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, amém? Então nós vamos ter dificuldades, nós devemos andar alertas. Nós devemos andar entendendo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos em guerra, nós precisamos nos armar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e estar prontos para vencer o mundo assim como ele venceu, amém? Então esses discípulos, eles estavam lá, no meio do vento contrário, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Na quarta vigília da noite. Você lembra que horas que Jesus despediu os discípulos? No final da tarde. Então, os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era de 6 às 9. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 horas da manhã às 6. Então os estudiosos dizem que às 3 horas da manhã é o momento de mais escuridão. Não é a meia-noite, é às 3 horas da manhã. Então Jesus, ele se levanta e ele sai do monte. Em qual momento? No momento de maior escuridão, na quarta vigília da noite. Eles já estavam desde o entardecer, meu irmão, naquela luta. Vamos afundar. Não temos Jesus dentro do barco para acordar. O negócio aqui está feio, é vento contrário, é onda batendo. Alguns já deviam ter enjoado, não sei o que eles estavam vivendo ali já por horas.
Mas na quarta vigília da noite, Jesus ele se levantou. E Jesus ele foi ao encontro deles, andando sobre as águas. E às vezes eu não entendo. Eu não entendo assim, às vezes parece isso. Eu acho que Deus ele às vezes ele nos deixa nesse lugar que a gente acha que não vai aguentar mais. A gente vê para todos os lados aqueles discípulos vivem só escuridão, muito medo, momento de maior treva. Aí vem Jesus andando. Jesus podia ter pego um barco? Podia, não podia? Mas Jesus ele foi andando sobre o mar. No breu, irmão. Sabe o que isso significa? Sabe o que Jesus queria mostrar para os discípulos e para mim e para você hoje? É que tudo está debaixo dos pés dele. Não existe doença, não existe problema financeiro, não existe problema familiar, não existe problema emocional, não existe Satanás, demônio, não existe guerra, não existe luta, não existe nada que possa vencer Jesus. Está tudo debaixo dos pés dele. Aquilo que era problema para os discípulos, aquilo que estava afrontando, açoitando os discípulos, estava onde? Debaixo dos pés de Jesus. Eu quero te dizer isso. Os teus problemas, eles estão debaixo dos pés de Jesus. Você não precisa ter medo. Você não precisa andar mais aflito. Hoje, essa palavra, ele te chama para um lugar de confiança em Deus. Um lugar de você entender de uma vez por todas que Jesus ele governa sobre tudo e todos, que toda autoridade foi dada e entregue a Jesus. Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai, e toda autoridade foi dada ao nosso Deus nos céus e na terra. Tudo. Por mais que seu dia ele seja um dia difícil hoje, por mais que aquilo que você esperava não aconteceu, por mais que você ache que as coisas fugiram do teu controle, por mais que você pense que Jesus não está lutando essa guerra com você, por mais que você não consiga enxergar Jesus no meio das suas lutas, eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre você, e que Ele é poderoso, que nenhum problema vai te vencer, você não vai ser derrotado. Você está vivendo isso porque você vai ter experiência com Deus da tua vida. E ele vem andando sobre as águas. E os discípulos, vendo, irmão, ficaram aterrados, aterrorizados. E disseram: é um fantasma. Acho que a gente tinha medo do escuro aqui. Que quando a gente tem medo do escuro, tudo que vê é um fantasma. A gente ouvia um vulto ali, misericórdia. Mas dá para entender, né? Imagina, no breu, meu irmão, no meio da tempestade, na onda batendo, a luz das estrelas, imagina. Jesus, não sei se vemos relâmpago atrás de Jesus, eu não sei, irmão, mas deve ter vindo alguma coisa que eles viram ele e falaram: cara, isso é um fantasma. Eu não sei se ele veio brilhando porque ele era Deus, ele estava andando sobre as águas, eu não sei. Se a glória dele foi visível, se os olhos deles se abriram e eles conseguiram ver um pouco da glória de Jesus, sei que eles se assustaram, eu entendo eles. E eles tomaram de medo, eles gritaram. Mas Jesus, a Bíblia diz, imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa interessante. Na tempestade passada, como que Jesus fez? Jesus primeiro deu uma ordem e acalmou a tempestade. Depois de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. Só que dessa vez, o que Jesus fez? Jesus falou assim: não, eu vou acalmar o coração deles primeiro. A tempestade trona, irmão, a onda batendo. E ele chegou para os discípulos e disse assim: ó,
não temam, sou eu sou. O nome de Jesus, nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé, eu sou. Não tenha medo, eu sou. Não tenha medo, sou eu sou aquilo que você precisa, eu sou a cura, eu sou a tua proteção. Você está no controle, a sua vida está no controle da minha vida. Jesus, Ele está no controle da minha e da sua vida. Ele é todo poderoso. Então quando a gente entende essa chave, irmão, quando a gente entende que Ele é tudo aquilo que a gente precisa, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa proteção. A nossa vida está nas mãos dEle. Por mais que as ondas venham, que as tempestades venham, que os ventos contrários venham, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo todo-poderoso, e Ele continua sendo o Senhor da nossa vida e da nossa casa e da nossa história. E Ele diz, cara, não precisa ter medo. É fácil, né? A tempestade parar e Ele dizer, não tem medo. Mas o difícil, irmão, é quando o vento está troando, a tempestade está se levantando, o tsunami está vindo e Ele está te dizendo, não tem medo, eu estou contigo. Mas Jesus, a onda está grande. Mas Jesus, o mar está revolto, o vento está soprando muito forte. Ei, eu estou contigo. O Deus da tua vida está contigo. Eu é que te guardo. O que te guarda não é esse barco. O que te guarda não é o vento fraco. Quem te guarda sou eu. Irmão, quando a gente entra nesse lugar, porque é um lugar, é uma pessoa. Quando a gente entra nesse lugar de fé, quando a gente entende que Deus, que Cristo, Ele está no controle da nossa vida, o vento sopra, o mar se agita, a gente sofre, a gente ora, a gente chora, mas Deus não perdeu o controle. Ai, meu Deus, Pedro entende. Pedro entende, irmão. Pedro era meio brabo, mas Pedro aqui ele deu uma dentro. E ele entendeu. Ele disse, Jesus, se for tu, manda ele ter contigo. Cara, ele vive a maior experiência da vida dele. Eu imagino, né, que até então deve ter sido a maior experiência da vida dele. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse é o lugar para você. Esse é o seu lugar. Você está me ouvindo, Difra, em São Luís? Esse é o nosso lugar. Nós vamos fazer coisas impossíveis. Você vai fazer coisas impossíveis na sua vida. Às vezes você olha aqui, está meio vazio. Às vezes você olha aqui, rapaz, será se Deus está fazendo alguma coisa mesmo na minha vida? Eu quero te dizer isso, que você, aquilo que está sobre a sua vida é isso. Você vai fazer coisas e viver coisas impossíveis, porque esse nível, é esse lugar que Deus Ele tem para você. Deus Ele te quer andando sobre as águas, irmãos. Deus Ele te quer no lugar onde o vento não te para, onde a tempestade não te para, a chuva não te para, a onda vindo ela não vai te parar. Por quê? Porque você está num lugar de proteção. A palavra é dele, a palavra dele é que governa a sua vida, e a palavra dele sobre a sua vida é uma palavra de vida, é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra de prosperidade, de vida cheia de Deus, uma vida, irmão, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não penetrou no coração nem na mente do homem, aquilo que Deus Ele tem preparado para você. Aquilo que Deus Ele tem preparado para você individualmente. E é por isso que eu vou ver gente aqui vivendo o extraordinário. Entendeu? Na sua capacidade humana, você só vinha até aqui. No seu estudo, na sua força, na sua inteligência. Só que você vai caminhar
numa palavra de Deus. Você vai caminhar num lugar de segurança, de fé, para você viver coisas extraordinárias na sua vida. Você vai ser um instrumento para a salvação de milhares de pessoas. Você vai ser um instrumento para empregar outras milhares de pessoas. Você vai ser abençoado na sua casa, no seu casamento, como pai, como uma mãe de família, como mãe, como esposa, como marido. Você sabe aquilo que deseja no seu coração, que Deus tem colocado dentro de você, os sonhos de Deus, que você olha às vezes e diz assim, cara, isso é muito grande, isso está muito distante. Eu quero te dizer que Deus, que Jesus vai fazer você andar sobre as águas, que não depende de você nem da sua capacidade, porque a palavra dele te leva para o lugar do impossível. A palavra dele te capacita a viver algo que é antinatural. E Pedro andou. Só que Pedro, ele vacilou, né? Tinha que vacilar, né? É Pedro. E aí Pedro, já estou terminando, gente. Tá? Vocês me dão mais 2 minutinhos. E aí Pedro olhou para a circunstância. Pedro olhou para a onda. Pedro olhou para o vento. E Jesus disse assim, olha, por que tu duvidaste? Ele afundou. E às vezes a gente está nesse lugar. Às vezes você hoje está nesse lugar, afundado. Talvez hoje você está nesse lugar, você já teve experiências com Deus, você já viveu coisas extraordinárias na sua vida, no seu ministério. Mas hoje você está afundado, eu quero te dizer isso. Tudo que você precisa é clamar por Jesus. Jesus, ele sempre está com o braço estendido, querendo resgatar você, puxar você, para te elevar de nível, para colocar você em outro patamar, irmão. Ele quer te puxar para um lugar que você não poderia estar sozinho, no lugar onde Ele está. No lugar de filho, de justo, de santo, de herdeiro de Deus, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar de paz no coração, porque Ele conquistou essa paz para a nossa vida. Então eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé, eu quero orar por você. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche os seus olhos.